bom dia. Deus te abençoe nesse terceiro domingo de junho, com toda sorte de bênçãos espirituais. Você da Igreja de Vila Carioca, você irmão da Congregação de Ana Gonzaga, você que nos prestigia nessa manhã de domingo assistindo a essa escola dominical, essa lição da escola dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje vamos estudar sobre o que estamos proclamando. Compromisso com a palavra. O texto básico será em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 e 2. Eu vou ler, acompanhe a leitura que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Assim é dita a palavra do Senhor e ela ilumine a sua vida nessa manhã de domingo. O que estamos proclamando? Qual é o compromisso da palavra de Deus que nós temos guardado ou levado? Uma das grandes palavras de Atos dos Apóstolos é testemunho. Os primeiros a darem testemunho falavam de Jesus e daquilo que ele tinha feito na vida deles, como tinha transformado a vida deles, né? Mais tarde a palavra passou a significar morrer por Cristo, porque muitos das primeiras testemunhas deram a vida no ato de serem testemunhas de Cristo. Daí surgiu a palavra mártir, ou mártires, né? Ainda hoje, muitos crentes em diversos países, ao testemunharem de Jesus, acabam morrendo por ele. Será que nós estamos realmente dispostos a morrer por ele? Ou tão pura e simplesmente morrer alguma coisa nossa, deixar alguma coisa nossa por ele, para testemunhar dele, para falar dele? Qual é o compromisso que nós estamos tendo sobre a palavra de Deus? Hoje, no estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso do 1 até o verso 19, nós lemos apenas o verso 1 e o verso 2, vamos considerar alguns elementos essenciais na propagação da mensagem de salvação. E depois da história de Paulo, dentre os elementos existem alguns que são essenciais, que devemos esperar que aconteçam em nossas vidas e na vida dos cristãos. Proclamação do Evangelho. Os primeiros cristãos eram homens bem simples, mas totalmente dedicados à proclamação das boas novas. Vejamos aqui 5 elementos na mensagem deles. A primeira é que eles enfatizavam a palavra, ou seja, eles não fugiam, eles não iam para o achismo. Eles pegavam a palavra de Deus e dali eles abrangiam ela ao entendimento das pessoas. Eles não inventavam, não achavam, não colocavam vãs sutilezas ou pensamentos próprios. Eles pegavam a palavra de Deus e explicavam de forma a pessoa entender exatamente o que estava escrito ali. Repare na sua Bíblia, que é igual à minha, por 18 meses, Paulo ele prega em Corinto. Paulo se entregou totalmente à palavra. Está registrado em Atos 18, verso 5. E também em Éfeso, Atos 19, verso 10. Quando Lucas ele quis enfatizar o crescimento da igreja, ele disse: a palavra crescia. Atos 6, 7, 8, 14, 13, 44, 19 e 20. Quando os bereanos se tornaram crentes, Lucas disse: receberam a palavra. A palavra ela muda. Então, quando nós enfatizamos a palavra, pregamos a palavra, tão pura e simplesmente, ela muda a trajetória das pessoas. Outro elemento que era presente aqui em Atos 9, aos cristãos da época, eles corresponderam à necessidade. Os primeiros crentes tentavam descobrir a condição espiritual dos seus ouvintes e aplicavam a verdade de Jesus naquela situação. Ou seja, eles respondiam às mazelas que eles estavam passando com o ensinamento da palavra de Deus. Davam um caminho. Por isso eles eram chamados seguidores do caminho, aquele que muda a trajetória das pessoas. Caminho, trajetória, mudança de vida, mudança de comportamento. Outro exemplo, Filipe com o eunuco e Paulo com o inteligente procônsul, Sérgio Paulo. Atos capítulo 13, 7 e 12. Filipe com o eunuco em Atos 8, de 30 a 35. Em Atenas, quando Paulo ele
enfrentou a idolatria que dominava a cidade, ele atingiu os atenienses com a mensagem do juízo de Deus e da ressurreição histórica de Jesus. No mundo em que vivemos, amados, as pessoas estão à procura de liberdade, de conforto, de paz, segurança. Exigem maneiras diferentes de se apresentar a mensagem de Cristo, mas sempre por meio da palavra. Falaram de uma pessoa, é outro elemento que eles estão falando aqui. Não foi filosofia de vida, não foi o que cativou eles, não foi a filosofia da vida que eles estavam vivendo. Atenção aos primeiros crentes, foi a pessoa de Cristo, foi Jesus que eles proclamavam. Eles falavam única e exclusivamente de uma pessoa, de Jesus. Atos 2:22 diz assim: varões israelitas, atentai a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Falaram de Jesus, o homem. Em Atos 8:32 e seguinte até o capítulo 20 e 28, falaram de Jesus crucificado. Em Atos 2:32 falavam de Jesus ressurreto. Em Atos 2:34 falavam de Jesus reinando. Em Atos 2:33 falavam de um Jesus contemporâneo. O Evangelho é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Eles ofereceram um presente. Presente é aquilo que a pessoa se alegra em ter. Era para ser assim um presente, tá? A maioria das religiões destaca o que você deve fazer. A fé cristã fala daquilo que Deus tem feito. Olha a diferença. A maioria das religiões fala daquilo que você deve fazer. A fé cristã fala daquilo que Deus tem feito, o que Ele tem mudado na vida das pessoas. Não aquilo que a pessoa precisa fazer, mas Deus é que muda na vida da pessoa. É uma diferença gigante em relação ao que é servir a Deus, proclamar o Evangelho da palavra do Senhor, da mensagem que proclamamos. Esperar uma resposta era outro elemento. Os discípulos, depois de apresentarem a mensagem, eles esperavam uma reação dos ouvintes. Usavam vários termos: arrepender-se, crer e ser batizado. Devemos esperar uma resposta ao desafio do Evangelho. Faz parte da mensagem, mudança de vida e principalmente de comportamento. Essas duas marcas se tornam evidentes na vida do verdadeiro cristão. Mudança de vida e mudança de comportamento. Aquele que é impactado pelo Senhor Jesus, ele muda a vida e muda o comportamento. Não porque ele quer, é porque Deus está mudando isso na vida dele. É Deus que está transformando isso na vida dele. Elementos da conversão precisam estar presentes na minha vida e na sua vida. O Evangelho, ele toca a consciência. Ele muda o modo de entender o que está se passando. Em Atos 26:14 diz assim: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A voz de Jesus chegou à consciência endurecida de Saulo. Então estou dizendo para você, amado irmão e irmã, a voz do Senhor chega na consciência endurecida das pessoas. Isso sim é que transforma a vida das pessoas. Isso sempre acontece. Quando alguém encontra Cristo face a face, é impulsionado pela convicção de que não é digno e que só Jesus é. Um dos grandes sinais da conversão genuína é uma consciência que se tornou sensível a mudar e começa a mudar. Davi dizia no Salmo 51, espírito ensinável. O Evangelho, ele muda a mente, muda a mentalidade. Quem és tu, Senhor? Saulo dizia, e a resposta foi: eu sou Jesus. Saulo, o fariseu, tão orgulhoso que não podia aceitar a ideia de um Messias crucificado, que ele é exaltado no lugar de Senhor, Jesus e Senhor. Nessas duas palavras, amados, temos a essência da confissão de Saulo e de todos os cristãos, da minha e da sua. Agora, o carpinteiro que foi condenado e crucificado tem o direito de usar o nome de Adonai, Senhor, título usado para Deus no Antigo Testamento. Esses dois títulos, Jesus e Senhor, se tornaram a peça central
do pequeno credo usado pelos primeiros cristãos ao serem batizados. Jesus é o Senhor. É simples, amados, mas cheio de significado. Se a pessoa não crê que o Jesus que veio ao mundo, que morreu na cruz, é ressurreto e tem direito de compartilhar o nome e o trono de Deus, então é difícil ver como tal pessoa pode usar o nome de cristão. É duro, mas é verdadeiro. Note que Saulo, ele não conhecia muito mais do que isso a respeito de Jesus, mas foi o suficiente. Mudou a vida dele, mudou a consciência dele, mudou o entendimento dele sobre aquilo. O Evangelho, ele alcança a sua vontade, ele muda a trajetória. Não é mais a minha vontade, nem a sua vontade, mas é a vontade de Deus que é feita na terra através da minha vida e da sua vida. Saulo, ele reconheceu o senhorio de Jesus e isso mudou a vida dele. Ele se dispôs a ir para onde Jesus orientou, isso mudou a vida dos outros. Porque ele recebeu a vontade de Deus na vida dele, mudou a vida dele e dali ele muda a vida dos outros, daqueles que estão próximos a ele. Saulo, ele se converteu e pegou a mão do Senhor com admiração, com gratidão por tão infinita e inesperada graça. Saulo, ele se entregou numa dedicação total. Outro elemento também é que o Evangelho, ele transforma a vida. Atos 9, verso 15, esse eu vou ler. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos 9, 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele muda a vida de Saulo para que ele mude a vida das pessoas ao seu redor. Aquilo que nós estamos falando aqui. Isso é a mensagem que proclamamos. A mudança de vida proposta por Deus, na sua infinita vontade e misericórdia, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e no texto bem claramente sobre a vida de Saulo, que se torna Paulo, se torna discípulo e um dos maiores pregadores do Evangelho do Novo Testamento. Alegria na companhia dos crentes, oração, testemunho, isso era tudo presente na vida de Saulo. Agora Paulo, no verso 11, ele fala sobre isso. Ele deve ser feito suas orações 3 vezes por dia. Ele começa a fazer isso. Desde criança ele fazia isso. Mas após o encontro com Jesus, sua oração passou a chegar até Deus, pois ele estava orando. Antes ele estava ladainhando. Falando uma ladainha. Essa é uma das primeiras marcas da vida nova. Ele começa a ter intimidade com Deus. Outra marca é a alegria da companhia dos crentes. Eu me sinto bem em ir à igreja. É difícil de entender como um cristão, ele não se sente bem ao ir à igreja. É difícil de entender isso. É difícil de entender quando um cristão ele chega na igreja e começa a reparar nas coisas ao invés de reparar na sua vida com Deus. Isso é incrível. Pedro fez isso com Jesus no barco. Quando ele reparou o barulho do mar, o barulho do vento, ele começou a afundar. Enquanto ele focou o caminho de Jesus, quando Jesus fala, vem, quando ele foca o caminho de Jesus, ele anda por sobre o mar. Repare na sua Bíblia, que é igual à minha, que somente 2 pessoas andaram por sobre o mar. Jesus e quem mais? Pedro. E agora, porque ele desfoca nas coisas, ele olha ao seu redor, ele começa a afundar. É exatamente esse exemplo, esse testemunho da vida de Pedro, que serve para a minha vida e para a sua vida. Se você for adorar a Deus, servir ao Senhor, mas esperar e ver e começar a dizer assim, criticar ou até mesmo a apontar aquilo que está ao seu redor, você vai naufragar. Não é o redor que naufraga, é você que vai naufragar. Testemunho. Saulo, ele desejava compartilhar a sua vontade. A vontade que estava no coração dele, aquilo que ele viveu, ele queria fazer com que as pessoas também vivessem aquilo. Isso é crescimento espiritual, coragem. A plenitude do Espírito chega na vida de Saulo, muda a vida dele e faz com que ele também mude a vida das pessoas. Olha o que diz o verso número 15. Esse agora, Saulo, ele é que tem autorização minha, porque ele vai até outros lugares, ele será um instrumento meu, eu o escolhi para levar o meu nome perante os gentios, os reis, e olha o que diz a palavra, e bem como perante os filhos de Israel. Aqui ele está falando daqueles que têm o coração endurecido, a mente fechada, que são apenas ali
vendo as circunstâncias, mas não andando por sobre o mar em direção a Jesus. Concluindo, amados, Paulo ele resume a mensagem do Evangelho no capítulo 15 de 1 Coríntios 3 e 4, ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A cruz de Cristo é a mensagem que anunciamos. Evangelho que não proclama Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, não é verdadeiro Evangelho. Vida que não proclama isso, não é uma verdadeira vida de comunhão com Cristo, com o Senhor Jesus. Igreja de Cristo, desperta para o teu propósito. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus. Amém.